iniciar com a nossa palestrante, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. É sempre bom ver carinhas novas trabalhando, né? Tem o pessoal que está estudando e vão exercitando. Isso é caridade, vir aqui na frente, fazer uma abertura, oferecer uma aguinha. Não é só falar, dar palestras, mas tem uma série de trabalhos na Casa Espírita que são muito importantes. E quem começa a estudar já começa a trabalhar. É só se dispor para fazer isso. E na nossa casa nós temos sempre um grupo novo. Agora nós temos os grupos dos adolescentes, que nós temos evangelização de crianças e tem os adolescentes. Eles já ficam na recepção, eles já ficam ajudando a fazer, organizar os eventos. Se tem comida, eles ajudam a fazer comida. E é legal colocar já as crianças, os adolescentes para colaborar. Fica uma família e todos trabalhando. O tema dessa noite que eu preparei é sobre conquista pessoal. Para quem olha esse tema de fora, assim, geralmente pensa, ela vai ensinar como ficar rico. No caso nosso, quando a gente começa a estudar o lado espiritual, a gente vai vendo que nós ficamos ricos sim. Nós enriquecemos, mas é de um conhecimento de que antes a gente não dispunha. E que nos coloca em sintonia e em frequência com a espiritualidade, que nos faz mais intuitivos. Portanto, a gente pode ter mais ideias. E esse tema que a Nelly estava falando, eu estava lendo também para preparar para a minha fala dessa noite. Eu digo, tomara que ela não comece a falar tudo que é da minha palestra, porque nós duas somos assim, né? Às vezes eu tenho que dizer, Nelly, para, senão ela vai falar tudo o que eu tinha preparado. A maioria de nós, quando procura uma casa espírita, a gente procura por uma solução de problemas. E a gente vem para a casa espírita com a esperança de resolver alguma coisa da nossa existência. Ou é o lado financeiro, ou é o lado amoroso, ou o lado psíquico, emocional. Alguma coisa a gente diz, não, eu vou lá. Vou rezar para o Pai de Santo daquele centro espírita resolver tudo. E engana-se, né? Porque aqui nós não conquistamos, não trazemos o marido de volta. Nós não desmanchamos trabalhos. Nós não resolvemos problemas financeiros. A pessoa resolve. Nós vamos ensinando a pessoa de uma forma tal que ela se empodera para trazer seu amor de volta. Ela se empodera até para livrar aquele amor que não é mais amor, é desamor. Então ela libera e solta. Então a conquista pessoal nossa é o saber-se com potências divinas. Nós somos seres espirituais com uma potência enorme de atração e de atrair circunstâncias, de atrair pessoas, de atrair oportunidades de acordo com a nossa frequência vibratória. A maioria não se reconhece como sendo um ser espiritual, portanto, numa frequência que atrai. Se todos nós nos víssemos como a gente realmente é, a gente se veria como luz, energia, como essa lâmpada aqui, que pode ter essa forma ou essa outra forma. Cada um de nós tem uma forma diferente, um cabelinho, um rostinho, um dentinho, mas em essência, cada um de nós é uma potência divina, é espírito. E espírito não tem forma física. Ele adota uma forma para poder se identificar, tanto aqui no mundo dos encarnados, como no mundo dos desencarnados. Então, quando alguém diz assim, eu vi um espírito, a pessoa viu a forma física que o espírito se envolve para poder se apresentar. Porque um espírito que eu sou, eu não tenho forma, eu sou energia. E essa minha energia, por onde eu passo, eu vou atraindo pessoas.
o meu padrão vibratório, com o meu pensar, com o meu sentir. Então, quando eu sinto, quando eu amo, quando eu agradeço, quando eu abençoo, o meu olhar se torna bom e a minha atração muda. Quando eu passo com o meu olhar, um olhar de julgamento, um olhar de raiva, de rancor, o meu padrão é outro. Quem daqui já abraçou, foi abraçado, ou vai lá e abraça alguém, você estava bem e de repente, quando abraçou aquela pessoa, você sai mal. Nós temos uma capacidade, além de atrairmos, passarmos por ambientes e atrairmos as vibrações, as companhias espirituais, nós também retiramos de algumas pessoas aquelas energias que elas estavam sentindo. E isso não é ruim. É bom. Mas o que eu faço com isso que eu estou sentindo? Porque eu fui lá, dei um abraço na flor. Quer ver? Eu tenho uma comadre que ela liga para mim. Gente, ela só liga. E ela estava mal no telefone, eu fico mal aqui e ela fica boa lá. Alguém já passou por isso? Capta. Isso é uma capacidade que a gente tem de desenvolver, de curar, tá? Muitos médiuns passistas, eles ao passarem energia um para o outro, eles retiram aquela energia. O que acontece quando você fica ruim? Tem que vir estudar aqui com a Nelly. Para a gente poder não ficar com a urucubaca do outro, o mal-estar do outro, nós temos que aprender a disciplinar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Se você abraçou alguém, se você passou num lugar e você se encharcou vibratoriamente, alguma entidade espiritual ou está acompanhando. E era a mesma entidade que estava com aquela pessoa. Tem uma moça que ela foi atendida na casa Francisco de Assis. E ela já tinha passado por cardiologista, por pneumologista. E ela sentia uma falta de ar, uma dor no peito e aquela sensação ruim. E quando foi atendida, era a presença espiritual da avó dela, que com saudade fazia com que ela sentisse os mesmos sintomas que a avó tinha antes de desencarnar. Então, às vezes, você está muito bem, você está bem, e de repente baixa a frequência. O que foi? Se nós fôssemos analisar tudo pelo lado psíquico, psiquiátrico, todos nós teríamos que estar tomando antidepressivos. Porque de repente tu está bem e daqui a pouco não está. Mas dizem os espíritos para Allan Kardec, quando ele pergunta assim, os espíritos influenciam na nossa vida? E os espíritos responderam para Kardec, sim. Tanto que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Os espíritos estão sim frequentemente ao nosso lado, e quando você passa na frente de um bar, principalmente na frente de um bar, nós mulheres, a gente olha para o bar e diz assim, que turma de malandro, ferrou. Porque um daqueles espíritos que estava lá vai com você para casa e diz, eu quero ver se ela é boa. A gente não deve emitir olhares de julgamento. A gente não deve olhar criticando. O olhar da gente tem que ser um olhar de abençoar e de encaminhar. Abençoar e encaminhar. Porque isso cria em nós, ao redor de nós, um padrão frequencial. Nós atraímos os espíritos, as nossas companhias espirituais, por frequência emocional e do pensamento. Quer saber que tipo de espíritos tem na sua casa? É só saber que tipo de pensamentos você tem e que tipo de sentimentos você aloja. Tá ferrado, né? Para a gente poder mudar a frequência dos espíritos que habitam ou que andam
com a gente, nós temos que mudar, sim, fazer a tal da reforma íntima, que é tanto falado aqui. Começar a vigiar nossos pensamentos, orai e vigiar. E orar não significa sair por aí rezando, Pai nosso que estás no céu, santificado, nada disso. Orar quer dizer olhar e abençoar. Orar quer dizer, eu te abençoo, eu vejo a beleza que existe em ti, eu vejo a beleza que existe no mendigo da rua, eu vejo a beleza que existe no mineral, eu vejo a beleza que existe em tudo. Quando você começa a andar com esse padrão de enxergar a beleza, de abençoar, você começa a vibrar e cria um campo de aura. A nossa aura fica de acordo com a cor dos nossos sentimentos e pensamentos. Agora, as tais substâncias que a Nelly estava falando, elas existem no nosso cérebro. E o nosso corpo, as nossas célulazinhas, para quem estuda um pouco da área da ciência, principalmente da medicina, toda a parte da nossa fisiologia, sabe que as nossas células, elas são serizinhos vivos. Dentro das células existem organelas, mitocôndrias, que fazem uma digestão de tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, de ar e de água. Elas precisam de água, de ar e de alimentos para ficar fazendo a reprodução celular. E a maioria das coisas que a gente libera junto com esses alimentos são os hormônios, aqueles que a Nelly estava falando. Ocitocina, serotonina, dopamina, e as células criam. Imagine que isso aqui é uma célulazinha, uma bolinha, e elas criam aqui dentro assim um buraquinho, um botãozinho receptor, que é para poder absorver aquelas substâncias que normalmente a gente libera. Se a gente libera substâncias do humor, da alegria, da felicidade, as células recebem e criam, por exemplo, um botão, todo botãozinho triangular, são para essas substâncias que fazem com que a gente seja feliz, disposto, tenha energia. Mas quando a gente começa a liberar aquelas substânciazinhas dos pensamentos negativos, as células também começam a criar um botão receptor diferente, dessa forma de bolinha, e aí elas começam a absorver aqueles alimentos. E elas se reproduzem. Quando elas se reproduzem com botões de recepção de substâncias negativas. Dizem os neurocientistas que se você passar mais de 3 dias com pensamentos de tristeza, de depressão, com falta de ânimo, você faz com que as suas células fiquem na dependência química das substâncias tristes. Aí você tem que tomar medicamento, bloqueadores dessa recepção celular, que são os tais estimulantes do bom humor que a gente compra no mercado. Porém, quando o psiquiatra receita um medicamento, normalmente ele diz assim, ele receita um medicamento que vai fazer o tamponamento daqueles botões de receptores de substâncias negativas, e você vai parar de produzir aquela dependência química. Mas ele diz assim, vá para uma atividade psicoterápica. Vá fazer alguma coisa que lhe dê vontade de viver, que lhe dê ânimo, que mude os seus pensamentos. Porque se você ficar mais de 3 dias, mesmo com o medicamento que você está tomando, com seus pensamentos que bloqueiam tudo, as novas células vão rejeitar aquele medicamento e aí não pode mais ser aquela dose. Você tem que aumentar a dose do medicamento. Entenderam isso? Eu sou construtor de mim mesmo. A conquista pessoal passa pela minha saúde física, orgânica, a minha dependência, a minha depressão que é orgânica, que o médico disse que eu nasci com ela. A gente pode mudar. Porque as nossas células respondem aos nossos estímulos
mentais, da vontade, do pensamento e do sentimento. Não é esse corpo que manda no meu pensamento. O meu espírito é que manda nesse corpo. E é essa consciência que a doutrina espírita vem tentando passar para as pessoas, que nós somos construtores de nós mesmos. Somos nós que nos curamos. Somos nós que nos perdoamos e que nos salvamos. Nós não precisamos de estar num templo louvando e estar ajoelhando na dependência de um pastor. A gente se cura, porque quando a gente vê pessoas nesses templos, nos templos católicos, nos templos espíritas, em todo lugar, se curando, primeiro é pela busca que a pessoa tem, pela fé que a pessoa tem, ela vem com tamanha fé, que a metade do trabalho já está pronto e a espiritualidade só intervém. O médium curador, ele é apenas instrumento, porque a nossa vontade, a fé da pessoa que busca aquele tratamento, já faz com que ela se cure. Então, das primeiras lições que a gente começa a ensinar, estando numa casa espírita, é que nós somos filhos de Deus, com a mesma capacidade, com o mesmo potencial de Jesus. Não vamos delegar essas funções para outras pessoas. Eu quero me conhecer. E aí, o estudo, principalmente da reforma íntima, que é feito em toda casa espírita, é para fazer com que a pessoa se conheça, se descubra de que somos nós, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que vamos atraindo todas as circunstâncias. Deus não nos faz pagar as coisas. Deus é amor, Deus é bondade, Deus só quer o bem para nós. Deus nos ama. Deus jamais daria uma dor para o nosso corpo, Deus jamais daria uma doença para nós. Deus é amor. Jesus dizia assim, eu não sou bom. Jesus dizia, bom é o meu Pai que está no céu. Quer dizer, Jesus nem se considerava bom, porque Deus é muito mais bom que ele. Como pode um ser que é bom, um Criador que é bom, fazer com que a gente sofra tanto? Não é Deus. Somos nós, com os nossos sentimentos de culpa, nos sentindo culpados por culpas não dessa existência, muitas vezes de outras, porque a gente se sabota. Esse tratamento da apometria, que é feito aqui na casa, muitas vezes, ele é trabalhado em cima dessas culpas do passado, em que a gente se sabota nessa encarnação. Culpas que a gente não consegue ir adiante, você não consegue ir adiante, porque você mesmo que se torne. E aí você vai ver, muitas vezes eu trabalho com médico, que na outra vida, você está repetindo de novo o mesmo erro do passado, você está se anulando. Então, para muitos casos da terapia, da apometria, é para fazer com que a gente passe, dê um salto que a gente não está conseguindo, que a gente está repetindo. E muitos nem precisam passar pela apometria, vindo nas palestras, escutando isso, começando a mudar a maneira de pensar, de agir, de abençoar, de agradecer. Quando chega no dia dessa tal apometria, o que eu queria mesmo, o que era mesmo para mudar? Qual era o meu problema mesmo? Muitas vezes você já despertou, já melhorou e não sente, não passa mais por ali. Então, a terapêutica primeira da casa espírita é esse esclarecimento. Porque a cura do corpo físico, gente, é uma consequência desse despertar. A cura dos nossos desamores, dos nossos amores perdidos, do nosso desemprego ou da nossa falta de trabalho aí fora, é da falta do nosso despertar. Porque quando você começa a abençoar e agradecer, você vê a oportunidade em tudo. Em tudo. Eu já contei essa história para quem me ouve há mais de 15 anos, porque de vez em quando eu dou uma repetida nas minhas histórias, que quando a gente começa a ver a oportunidade de ser útil e de trabalhar, e a gente muda todo um planejamento que a gente acha que a gente veio nessa vida para pagar tudo. Não existe isso.
podemos fazer a diferença na vida dos outros mudando as nossas ações. Nós não precisamos sofrer. Nós só mudar a maneira de pensar aonde que eu posso fazer o bem. O que eu posso fazer de bem? E aí você para de atrair o mal para você e você começa a trabalhar no bem. É uma outra forma de enxergar. Para de ficar atraindo a maldade, a pobreza, a doença, para poder pagar tudo nessa vida. Tem mãezinha, principalmente as mais idosas, assim, passando dos 70 anos, que daqui a pouco nós já estamos tudo chegando lá, que elas acordam de manhã já com a boquinha para baixo, assim, triste, já de manhã cedo, e passa o dia se deixar só falando tristeza. Mas sabe por que isso? Está armazenado no subconsciente dela. Não é culpa dela. Está lá no subconsciente de outras vidas, nas outras vidas que ela foi ouvindo isso. Aquele que é sofredor, aquele que sofre, vai para o reino dos céus. Então a pessoa, ela não percebe, mas ela quer ser doente, ela quer ser triste, ela quer pagar tudo nessa vida porque ela é tão sofredora que depois ela vai para o céu. Não percebe, porque isso está no subconsciente. Isso é coisa em que vai repetindo de uma vida para outra, muitas vezes, esse discurso do coitadinho, do sofrido, e não percebe o erro do seu discurso. Quando você acorda, mesmo com as suas osteoporoses, com as suas articulações doendo, se arrastando um pouquinho, mas olha para a janela e diz: ai, muito obrigada, meu Deus, por mais este dia para fazer a diferença na vida do meu cachorrinho, arrumando a minha casinha, olhando para fora, mexendo nas minhas plantinhas, arrumando o significado de coisas para agradecer. Parar com o discurso da sofrência, porque se você morrer, se você desencarnar com esse pensamento de sofrimento, não vai mudar só porque morreu. Do outro lado ainda, o espírito continua ainda, acorda do outro lado ainda, com aquela carinha assim, porque é uma postura mental que nós temos que mudar agora. Sabe por que tem que ter trabalho na casa espírita para encaminhar espírito? Por que os espíritos não dão jeito nos espíritos? Por que os espíritos têm que vir para cá? Vocês sabem por quê? Porque espírito que desencarna numa condição de sofrimento inferior não enxerga os outros espíritos. Não enxerga seu anjo de guarda, sua mãezinha, seu paizinho. Não enxergam os seres que vêm lhe receber, porque está numa condição... Alguém já viu alguém dentro de um quadro depressivo que você vai e tenta tirar de dentro do quarto e a pessoa não sai? Muitas pessoas desencarnam e ficam assim. Não sabem que morreram às vezes por 40 anos. A pessoa fica indo na casa junto com os familiares, fica preso, fixado ali, e não sabe que desencarnou. A população da Terra tem que ser sacudida nesse momento, assim, de ter essa consciência, para morrer com essa consciência e parar de vir incomodar os seres da Terra. Porque a maioria dos espíritos que nos acompanham, eles ainda estão grudados nos nossos gostos. Eu já não tomo mais, mas eu gostava muito de tomar a tal da Coca-Cola. E quando a gente toma Coca-Cola, não mata a sede, gente. A gente toma Coca-Cola e ela passa aqui na garganta, dá aquela sensação assim. Alguém lembra dessa sensação? A sensação da Coca-Cola passando na garganta, que não mata a sede, mas dá aquela sensação. Os espíritos, quando desencarnam, eles continuam gostando de tomar Coca-Cola, cerveja, caipirinha, comer linguiça, comer as coisas que você gosta de comer dentro de casa. E eles vão com você, com saudade de comer aquilo, e eles não conseguem encher a barriguinha deles, porque eles não têm barriga. Mas eles ficam, na hora que passa a comida aqui, aquela sensação é o que eles tiram, que a gente diz vampirizam. E aí então muitos familiares nossos ficam ali vampirizando as energias da comida,
das sensações. Quem já ouviu falar que no bar está cheio de... A gente joga a cachaçinha para o santo, que não é nada santo, né? Não tem nada de santo ali. São espíritos que ficam absorvendo. E aí você toma, e aquilo não mata a sede, aquilo não lhe alimenta, e você sente, parece, eu já comi um boi e a minha barriga não encheu. Porque está sendo tirado a energia vital com os vampirizadores da nossa vida. Existem espíritos que ficam perto de nós. E aí a gente come, e aí eu só percebi agora que eu tenho tendência agora a engordar, porque antes eu não engordava, eu era magrinha que nem a Nelia, agora eu não posso. Os meus familiares que desencarnaram, que adoram macarrão, pão, nhoque, cada vez que eu vou para a geladeira, eles dizem, vou comer com ela. Eu digo, não, eu vou comer só um pouquinho. E eles ficam pensando assim, isso não matou a minha vontade. E aí eu fico ainda com vontade. A gente nunca nem come sozinho, gente. E que a gente comece a prestar atenção, que a gente desenvolva essa sensibilidade, porque é um tantinho assim de comida para que a gente não morra. É um tantinho assim de... A carne tem que ser um tamanho assim. As comidas que nos fazem bem, as comidas que nos dão uma sensação de prazer, muitas vezes não fazem isso para os espíritos. Eles não vêm para cá ficar obsediando a gente para comer alface. Dá-lhe aveia neles. Aumenta a serotonina e afasta eles daqui. Porque essas sensações do bom humor, quando você começa a desenvolver o bom humor, a abençoar, a amar, abençoar todas as coisas, de imediatamente esses seres perdem a nossa frequência. Eles só estão na nossa casa porque nós estamos com a frequência baixa. Então, todos esses alimentos que a Lili falou ali, além de aumentar a nossa disposição orgânica física, o espírito já tem essa disposição, e os nossos pensamentos psicoterápicos de trabalhar, de ajudar, de ver de forma diferente, vão mudando o nosso campo vibracional. Eu não sei quando é que a gente vai tomar vergonha na cara, e eu só digo por mim mesmo, porque de vez em quando a gente sai na rua e se esquece disso. De que a gente tem que andar pela rua, orando e vigiando sim, porque de acordo com o nosso baixo astral, a gente pega tudo e leva para dentro de casa. Então não precisa mais ir confessar para o padre, confessar para a Nelly, não precisa confessar para ninguém, nem para o pastor. É uma consciência nossa. Sou eu me fazendo a mim mesmo. Queremos ter bons trabalhos, queremos ter boas ideias. O que nós temos que fazer? Ter boas ideias. Se você começar não assistir aqueles programas repetitivos que dão notícias na televisão. Gente, se você assistir um jornal por mês, está de bom tamanho. As notícias vão ser sempre as mesmas. As desgraças vão ser sempre as mesmas. Comece a selecionar coisas que você gosta para que a sua mente se torne mais criativa, que você goste, tenha boas ideias. O que você gosta de fazer? É na marcenaria, é na carpintaria, com horta, é com designer. Comece a assistir documentários sobre isso, comece a assistir e ler sobre isso, e leia sobre isso. O padrão dos espíritos que nos acompanham é de acordo com o nosso pensar. Sabe que tipos de espíritos vão te acompanhar? Aqueles que pensam como você, aqueles que leem as mesmas coisas que você. E aí você vai ter ideias, de repente vai baixar ideias. Aqueles mesmos que nos acompanhavam, nos faziam sofrer, perdem a conexão, não entram em conexão. E aí você vai começar a alimentar a conexão com outros espíritos. Por que compositores de música vivem compondo e achando ideias para se inspirar? Eles pensam em música, eles dormem pensando em música, acordam pensando em música, e as companhias espirituais que eles têm são de músicos, tá certo? Tem os nossas porcaria, né? São as cachorras, Tem umas músicas que não tem nada a ver.
Imagine as companhias espirituais compositoras dele, né? E a gente tenha umas boas companhias espirituais que nos intuam, que nos deem ideia. E isso a gente alimenta tanto o nosso corpo, as nossas células, como o nosso campo espiritual vibracional. Entenderam isso? A lição de hoje foi dada. Uma boa noite para todos.